Graça e paz, bem-vindo a mais um devocional das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos lavradores maus, lá em Lucas 20, do 9 ao 16. Essa parábola vai falar de um homem que ele tinha uma vinha e ele arrendou essa vinha para lavradores. E posteriormente, ele queria saber como que estava, os frutos dessa vinha. Então, ele mandou o seu servo para verificar com os lavradores. E o que aconteceu foi que ele acabou apanhando dos lavradores. E aí, ele insatisfeito, ele mandou outro servo e da mesma forma, ele foi expulso aí da terra. E não satisfeito, ele mandou um terceiro servo. E todos os servos que ele enviou para verificar essa vinha e ele saber dos frutos, eles apanharam, eles foram colocados para fora mesmo, das terras. E ele fez uma tentativa de enviar o seu filho para que pudesse saber como que estava essa vinha. E os lavradores pensaram que como ele era o herdeiro, então eles mataram o filho dele. Então esses lavradores não queriam deixar com que o dono da vinha soubesse o que tinha ali, como que estava sendo realizado. E aplicando essa palavra para os dias de hoje, nós podemos pensar o que o Senhor tem colocado na sua mão. O que Ele tem colocado para que você cuide do reino dele? Como que tem sido feito a obra do Senhor? Como que você tem se posicionado diante da palavra de Deus? Como que você tem se posicionado diante daquilo que o Senhor colocou em suas mãos? Porque quando nós falamos das coisas do Senhor, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós temos que sempre buscar o quê? Fazer a vontade de Deus, o que está na palavra, e cumprir os propósitos dele, mas como um servo bom e fiel. Aquele que não vai fazer de qualquer maneira e aquele que vai buscar primeiramente as coisas do Senhor. E quando o dono da vinha ele quis saber sobre a terra, como estava sendo, o que estava sendo realizado, ele foi proibido de fazer isso. Será que o que você tem feito que você até mesmo tem escondido do Senhor? O que você tem feito que não pode ser visto? Será que você tem sido uma referência em tudo aquilo que você tem feito? Na casa do Senhor, na sua casa, no seu trabalho, aonde você colocar os seus pés? E de que maneira que eu estou tratando aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos? E eu quero orar para que a gente possa pensar sobre isso, para que você possa refletir. Pai, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu te agradeço e te louvo, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, Senhor. E que a cada dia seja o Senhor sobre nós, Pai. Que nós não venhamos ser como esses lavradores maus, Pai. Que nós venhamos ter seriedade diante da Tua palavra, diante dos Teus propósitos, diante de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Obrigada pelo privilégio, pela oportunidade de estar na Sua casa. Obrigada pelo privilégio de servir no Seu reino, Pai. Senhor, que nós venhamos ser edificados diante dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que você possa meditar nessa palavra. Que Deus abençoe.